Bom dia, meus amigos. Hoje vamos iniciar nosso passeio pela geometria espacial. E inicialmente eu tenho umas coisas para dizer para vocês. Muitos acham que geometria espacial se resume a calcular volumes de coisas. E o curso de geometria espacial fica algo do tipo: calcule o volume do cubo, calcule o volume do paralelepípedo, qual é o volume da esfera, do cone, enfim. O cálculo de volumes é apenas um pequeno aspecto da geometria espacial. Na essência, a geometria espacial consiste em interpretar corretamente as relações entre os elementos básicos, primitivos da geometria, ou seja, o ponto, a reta e o plano. Três coisas bem simples e tais que com elas nós podemos construir os sólidos, os poliedros, dos quais nós vamos evidentemente calcular volumes mais tarde. Porém, as relações entre pontos, retas e planos, suas posições relativas no espaço, essas sim são as coisas fundamentais que o aluno precisa tomar contato quando inicia, então, o estudo de geometria espacial. Nas primeiras aulas, frequentemente, eu vou fazer uso de modelos como um plano, um pedaço de isopor, ou mesmo a minha mesa. Mas lembrando que esses modelos são apenas modelos, que quando estiverem vendo um objeto desse tipo, devem imaginar, né, esta superfície infinitamente prolongada em todas as direções, né? Uma reta que eu gosto muito de usar, palito, espeto de churrasco, é uma coisa, é uma beleza, né? E pontos eu também tenho aqui um monte deles, veja, né? São ótimos. Às vezes eu coloco o espeto do churrasco dentro de um canudo para dar mais vida, não é? Então, são os nossos materiais, ponto, reta, plano, que nós vamos manipular a partir de hoje. Esses materiais concretos, né, como se diz, eles são ótimos, permitem ótimas visualizações. Os alunos devem utilizar coisas até mais simples, como lápis, folha de papel, a mesa, parede, e olhar em volta, né? Porque ele vive num mundo tridimensional. Porém, um aspecto que é naturalmente difícil é a representação do mundo tridimensional no plano, no meu quadro negro, verde no caso, ou na folha de papel que o aluno está usando. É curioso porque o aluno, em geral, não tem dificuldade em geometria plana, sendo que os objetos da geometria plana, eles são abstratos. O triângulo, o quadrado, a reta, o segmento, a bissetriz, são objetos que só ganham vida quando desenhados. Isso o aluno faz, o aluno desenha para entender as relações entre esses objetos que vivem, que moram no plano. Por outro lado, nós vivemos num mundo tridimensional. E para transpor, né, as ideias, as relações do mundo tridimensional para o mundo bidimensional do quadro ou do caderno, há naturalmente uma dificuldade natural. Isso faz parte da matéria. Na geometria espacial, a gente diz que
o desenho faz parte da matéria. Não é só fazer conta, muito pelo contrário. Né? Expor, conseguir transmitir, através de um desenho, no plano, uma ideia, uma situação que se passa no espaço, é o que nós devemos buscar nos alunos e em nós mesmos. A geometria espacial, ela inclui, naturalmente, os resultados da geometria plana, os axiomas ou postulados da geometria plana, são automaticamente incorporados, mas ela necessita de postulados próprios. Então, aqui no quadro, já fiz aqui uma lista das nossas afirmações iniciais, dos nossos primeiros axiomas ou postulados. Primeiro, por 2 pontos passa uma única reta. É bom deixar logo claro que eu não estou escrevendo a palavra distintos, mas isso deve ficar sempre entendido. Quando eu falar em 2 pontos, são 2 pontos distintos. Não tem graça nenhuma falar perguntar quantos pontos tem aqui e depois dizer que são 3 pontos coincidentes. Tá. Sem graça nenhuma essa piada. Então, quando eu falar em 2 pontos, 2 retas, 3 planos, são objetos distintos. Tá? Vamos deixar isso bem combinado aqui. Essa situação é o que se vê aqui. Tá? Por esses 2 pontos, há uma única reta que passa por eles. Postulado 1, linha, numerei assim, não sei porquê, porque está relacionado ao primeiro. Há numa reta uma infinidade de pontos e fora dessa reta também há uma infinidade de pontos. Esse axioma é o que me permite sempre escolher tantos pontos de uma reta quantos eu quiser e tantos pontos fora dessa reta quantos eu quiser também. Segundo postulado, ele vai falar do plano. Então, por 3 pontos não colineares, obviamente, passa um único plano. Essa ideia que um plano ele tem a sua posição perfeitamente definida quando apoiado, né, passando por 3 pontos não colineares. Apagando essa parte, a frase fica quase correta. Por 3 pontos passa um plano? Passa. Passa 1, 2, 3, uma infinidade se os pontos forem colineares. Um único plano só se eles não forem colineares. E também, postulado 2 linha para acompanhar, num plano há uma infinidade de pontos e fora do plano também há uma infinidade de pontos. Esse postulado 2 linha, então, me permite escolher, assinalar sobre um plano tantos pontos quantos eu quiser e fora do plano também eu posso assinalar quantos pontos eu quiser. Postulado 3 é da maior importância, se chama postulado da inclusão. Se uma reta possui 2 de seus pontos em um plano, então ela está contida nele. É este fato, né? Eu tenho uma reta, eu tenho 2 de seus pontos distintos, né? Ao colocar os 2 pontos sobre o plano,
a reta está contida no plano. Isso é que dá a ideia que o plano é reto, né? Quer dizer, não tem nenhuma curvinha, digamos assim. Tudo bem? Então, esses são os nossos primeiros axiomas. Bem, em todos os livros, isso começa mais ou menos assim. E há logo a seguir uma lista de afirmações que se chamam determinações do plano. Um plano fica determinado por 3 pontos não colineares, mas também fica determinado por outras formas, que já são teoremas. Por exemplo, existe um único plano que contém uma reta e um ponto não pertencente a ela. Então, esse teorema afirma que existe um único plano que contém a reta R e contém o ponto A que não pertence à reta. A ideia, né, é que um plano pode ser apoiado em uma reta e um ponto fora dela. Assim. Perdão. Demonstração? Por quê? Por que não? Na reta, eu posso escolher 2 pontos, B e C. Eu posso escolher tantos pontos quantos eu quiser. Escolhi 2 pontos, B e C. Os pontos A, B e C, pelo nosso postulado, eles definem um único plano. Existe um único plano que contém A, B e C. Porém, B e C são pontos que estão na reta R e são pontos que também pertencem ao plano. Então, pelo postulado 3, a reta R está contida nesse plano. Portanto, é único o plano que contém a reta R e o ponto A. Esse plano que contém a reta R e o ponto A, que eu chamei alfa, é costume escrevermos assim: plano que contém a reta R e o ponto A. As outras formas de determinação do plano, né, são plano determinado por 2 retas concorrentes ou plano determinado por 2 retas paralelas, como nós vamos ver a seguir. Vamos pensar inicialmente em 2 retas
no espaço. Como é que elas podem se comportar? Vamos pensar em quantos pontos de interseção duas retas podem ter. Duas retas podem ter um ponto de interseção e elas podem ser construídas da seguinte forma. Uma reta R qualquer, um ponto A escolhido sobre ela. Eu tenho a liberdade de escolher um outro ponto B fora dessa reta. O ponto A e o ponto B definem uma única reta, S, e R e S possuem um único ponto comum, que é A. Retas que nós costumamos chamar de concorrentes. Duas retas podem ter exatamente dois pontos em comum? A resposta é não, porque se duas retas possuem dois pontos distintos em comum, então elas são a mesma reta, já que dois pontos distintos definem uma única reta. Então, se há um ponto de interseção apenas, elas são retas chamadas concorrentes. Bom, pode ser que elas não tenham ponto algum de interseção. Sobre um plano, eu desenhei uma reta R e escolhi um ponto A fora dela. Um postulado da geometria plana, chamado postulado de Euclides, diz que em um plano, por um ponto fora de uma reta, existe uma única paralela a essa reta. Então, o postulado da geometria plana me garante que existe uma única reta S paralela a R, passando por um ponto fora dela. Retas paralelas. É bom logo adiantar que no espaço, quando nós falamos em retas paralelas, nós já estamos falando em retas que estão contidas em um mesmo plano e não têm ponto comum. Porém, voltando à situação anterior, eu posso, tendo o meu plano de referência, desenhar uma reta R, escolher um ponto A e agora escolher um novo ponto B fora do plano e definir uma reta S passando pelos pontos A e B.
Ora, a reta S não está contida no plano alfa, uma vez que A pertence a alfa, mas B não pertence a alfa. As retas R e S não são nem paralelas, nem concorrentes, e aqui nós temos a terceira situação em que retas podem se comportar no espaço. São as retas reversas. Então, retas reversas são retas que jamais podem habitar o mesmo plano. São retas tais que não existe um plano que contenha as duas simultaneamente. É claro que a gente pode dizer também que retas reversas são retas que não são concorrentes nem paralelas. É correto isso. Mas negar, dizer, não é isso nem aquilo, é correto, mas isso não dá a ideia precisa do que elas são realmente, não é? Então, retas reversas são retas que não admitem jamais um plano comum. As retas concorrentes e paralelas, essas duas aqui, são retas coplanares, enquanto que as reversas não são coplanares. Por outro lado, as paralelas e as reversas têm em comum o fato de não terem ponto comum. Concorrentes e paralelas são coplanares. Paralelas e reversas se caracterizam por não terem ponto comum. Bem, B. Bem, se eu tenho agora uma reta e um plano, primeira situação óbvia, né? A reta pode estar contida no plano. A existência dessa possibilidade é garantida pelo Teorema 3. Mesmo que nas nossas aulas nós estejamos usando esses materiais para ilustrar as situações da geometria espacial, é sempre importante instigar os alunos a tentarem fazer pequenos desenhos da representação desse fato, né? Então, qualquer quadrilátero, paralelogramo, né, da ideia de um pedaço de um plano e uma reta contida no plano. Nesse ponto, nessa situação, a reta e o plano têm uma infinidade de pontos em comum. Pensando mais uma vez nos pontos comuns à reta e o plano, é possível que a reta e o plano não tenham, quer dizer, tenham apenas um ponto em comum. Construção dessa situação foi como eu fiz ainda há pouco. Pegue um plano, escolha um ponto A, escolha um ponto B fora do plano, defina a reta por A e B,
E nesse caso, a reta e o plano possuem um único ponto comum, que é o ponto A. E nesse caso, nós dizemos que a reta é secante ao plano. Nota que os termos comuns, retas que se cortam num único ponto, são chamadas de concorrentes. Podem ser chamadas de retas secantes também? Podem. Mas esse é um termo mais usual, enquanto que reta e plano, o termo que habitualmente nós falamos é essa. A reta é secante ao plano. E vamos imaginar que a reta e o plano não tenham nenhum ponto em comum. É possível que reta e plano não tenham ponto comum? Intuitivamente parece que sim. Uma reta e um plano não tem ponto comum, mas se nós prolongarmos essa reta infinitamente, quem garante que um dia ela não encontra o plano? Que garantia eu tenho? Então, a intuição nos diz que é possível ter uma reta paralela ao plano, passando por um ponto qualquer. Mas por que isso vale? Vamos imaginar o seguinte. Imagine que A seja um ponto que não pertença ao plano alfa. Vamos imaginar sobre alfa uma reta qualquer, R. Então, nesse desenho, R está contido em alfa. Ora, o ponto A, como não pertence a alfa, A não pertence a R também. Se não pertence, um ponto e uma reta definem um único plano. Então, existe um único plano que contém R e o ponto A. Vamos imaginar esse plano. Esse é o plano beta, que contém R e A. Esqueçamos todo o resto do mundo. Vamos olhar somente o plano beta. Por um ponto, é sempre possível desenhar uma reta paralela a uma reta dada. Então, no plano beta, existe uma única reta paralela a R. No plano beta, existe uma única reta passando por A e paralela a R. Por que a reta S é paralela a alfa? Então, a reta S passa no ponto A. A reta S é paralela à reta R. S está contida no plano beta. Assim, resumidamente. Ora, por mais que eu prolongue S mora no plano beta.
Se S nunca encontra R, então S também nunca encontra alfa. Lógico, não? Porque S, para encontrar alfa, teria que encontrar em um ponto de R. Mas S não encontra R. Então, se S não encontra R, S não encontra alfa jamais. Então, essa é a reta paralela. Quantas retas paralelas a alfa passando pelo ponto A existem? Quantas retas paralelas a alfa passando pelo ponto A existem? Vamos lembrar a construção que fiz eu. Eu tinha o plano alfa, tinha o ponto A e escolhi uma reta R sobre alfa. Ora, a reta R pode ser desenhada de uma infinidade de maneiras. Então, pelo ponto A, nós teremos também uma infinidade de retas paralelas ao plano alfa. Por um ponto fora de um plano, há infinitas retas que são paralelas a ele. Esse desenho é bastante importante porque ele nos mostra uma condição para decidir quando uma reta é paralela a um plano. Então, se eu quero saber se esta reta é paralela ao plano isopor, ao plano branco, né? Basta que eu encontre no plano uma reta paralela a esta. Se eu tiver encontrado no plano uma reta azul paralela à minha reta, já fica garantido que esta reta é paralela ao plano. Tá? Por mais que eu prolongue, não há ponto comum. Muito bem. Bem, vamos começar também da mesma maneira, pensando em dois planos, quantos pontos em comum eles podem ter? Podem não ter ponto comum. Aí eu diria que os planos são paralelos. Será que existem mesmo planos que não têm ponto comum? É uma pequena dúvida que nós vamos resolver logo em seguida. Dois planos podem ter um único ponto em comum? A experiência diz que não. Alguns podem se enganar e dizer que o plano branco e a mesa têm um único ponto em comum. Mas ocorre num erro de pensar que o plano não é só o pedaço de isopor, né? O plano é infinito, né? Então, se há um ponto comum, então o que tem que haver? Tem que haver uma reta em comum também. Só que este fato, né, não pode ser demonstrado. A afirmação que eu acabei de fazer é: se dois planos possuem um ponto em comum, um está garantido. Então, eles têm que ter uma reta inteira em comum. Não há como demonstrar isso. Isso tem que, a partir das afirmações feitas antes. Então, é necessário estabelecer
um outro postulado. Postulado 4. Se dois planos têm um ponto comum, então tem uma reta em comum. Quer dizer, dois planos, se eu encontrar um ponto em comum, então a interseção deles é uma reta. Isso é um postulado, porque não há como demonstrar esse fato a partir dos fatos anteriores. Bem, ocorre o seguinte, esse postulado 4 não é, quer dizer, é um postulado que nós entendemos que ele é necessário para continuar. Mas ele não precisa ser obrigatoriamente com essa redação. Eu posso substituir esse postulado 4 por uma outra afirmação que eu acho muito esclarecedora e com a qual eu posso demonstrar a afirmação anterior, transformar a afirmação anterior num teorema. Esse postulado, que pode substituir o postulado 4, tem a seguinte redação. Um plano divide o espaço em dois semi-espaços. O que isso quer dizer? Vamos olhar para a geometria plana. Um ponto de uma reta divide a reta em duas semi-retas. Qual é o significado desta afirmação? Se eu estou num dos conjuntos, ponto P em uma semi-reta e ponto Q na outra, para ir de P até Q sobre a reta, eu tenho que passar obrigatoriamente por A. Este ponto A é chamado de fronteira. Tem um país de um lado, um país do outro. Se eu estou num país e quero passar ao outro, eu tenho que atravessar a fronteira. Outro, uma reta R divide o plano em dois semiplanos. O que isso quer dizer? Se eu estou num país de um lado dessa reta e vou visitar alguém do outro lado dessa reta, o segmento PQ obrigatoriamente tem um ponto comum com a fronteira. Então, separar quer dizer que qualquer caminho que vai de um ponto de um conjunto, qualquer caminho, e vá a um ponto do outro lado, tem que cruzar a fronteira.
Então esse é o significado do plano. O plano divide o espaço em dois semi-espaços. Quer dizer, há dois conjuntos de pontos, excetuando os pontos do plano, o espaço está dividido em dois conjuntos, chamados de semi-espaços, como se fossem países. Então, se eu tenho um ponto em um semi-espaço e um ponto no outro semi-espaço, qualquer caminho que vai de um ao outro atravessa obrigatoriamente esse plano, que é chamado de fronteira dos semi-espaços. Isso parece natural porque nós temos essa ideia já bastante concreta, mas vocês percebem que seria completamente ridículo se eu dissesse a mesma coisa assim, ó. Uma reta divide o espaço em dois semi-espaços. A reta não divide o espaço em dois semi-espaços. Quer dizer, uma reta não consegue dividir o espaço em dois conjuntos disjuntos. Não é? Mas um plano divide o espaço em dois semi-espaços. Com esta afirmação, é possível demonstrar a anterior. Vamos imaginar uma coisa assim. Eu tenho um plano alfa, esse plano, né, separou o espaço em dois conjuntos. Eu tenho um plano beta, e existe uma informação que o ponto A pertence tanto a alfa quanto a beta. Então o que eu vou fazer ali naquele canto? Eu vou demonstrar esta afirmação a partir da seguinte. Então, com P4A, posso demonstrar P4. Sim, agora ele já virou um teorema, certo? Não mais um postulado. No material que vocês têm, P4 é enunciado como postulado e há uma referência e há uma demonstração que P4A vale. Para mostrar que é possível, né, inverter o processo, eu aqui vou tentar considerar P4A como postulado e a afirmação anterior P4, então, passa a ser um teorema. Pois bem, então, o que eu tenho aqui? Eu tenho a informação que A pertence a alfa e A também pertence a beta. Quer dizer, existe um ponto comum aos dois planos. Eu quero provar que existe uma reta comum a esses dois planos. A interseção não pode ser simplesmente o ponto A. O que eu vou fazer? Eu vou tomar um ponto B sobre o plano beta em um dos semi-espaços. Então, vou fazer o seguinte. Sejam B pertencente a beta
C, também pertencente a beta, mas esses pontos B e C eu vou tomar em semi-espaços distintos determinados por alfa. Então, se B eu peguei em cima, C eu vou pegar aqui embaixo. Então, sejam B e C pontos do plano beta em semi-espaços distintos determinados por alfa. Vou desenhar a reta BC. A reta BC está contida em beta. Por que razão? Postulado 3. Se dois pontos de uma reta pertencem a um plano, a reta está contida nele. Se B e C estão em semi-espaços opostos, determinados por alfa, então essa reta BC tem que ter um ponto em comum com alfa. Então a reta BC, interseção alfa, tem que ser um ponto que eu vou chamar D. O que garante isso? P4A. Se um plano alfa divide o espaço em dois conjuntos disjuntos, qualquer percurso ligando, né, um ponto de um a um ponto do outro tem que atravessar a fronteira em algum lugar. Então, chamei de D o ponto de interseção de BC com alfa. Aí você vai dizer, mas podia ser que essa reta passasse justamente em cima do A. Pode ser. Mas como eu tenho uma infinidade de pontos que eu posso considerar sobre beta, eu escolho algum de tal maneira que a reta BC não passe por A. E eu agora defino a reta que passa por A e D. Ou seja, reta AD S, nome dela, S. A reta que contém A e D. Ora, A e D pertencem a alfa. Portanto, a reta AD está contida em alfa. A e D também pertencem a beta. Por que A pertence a beta? Por hipótese. Porque D pertence a beta? Porque D está sobre a reta BC que está contida em beta. Então, D pertence a e D também pertencem a beta. Portanto, AD está contida em beta.
AD é a reta S, tá? S contido em alfa e S contido em beta. Se a reta S está contida em alfa e está contida em beta, que conclusão vocês podem tirar? Vamos olhar o desenho. Aliás, olhar o desenho é uma maldade, porque prejudica a minha pergunta. A reta S está contida em alfa. Por quê? Porque tem 2 de seus pontos pertencentes a alfa. Então, a reta azul S está contida em alfa. Está contida em beta também, porque os mesmos 2 pontos também são pontos do plano beta. Se S está contida em alfa e S está contida em beta, não posso dizer que S ainda é interseção. O que eu posso dizer é que S está contida na interseção. Pense com outros conjuntos, não é? Dizer que um conjunto está contido em alfa e que também está contido em beta, aí é claro, né? Um conjunto que está contido em alfa e em beta, ele está contido na interseção. Mas ainda não é a interseção. Preciso de um argumento final para me convencer que S é a interseção. Que argumento é esse? É você imaginar que essa interseção tem algum outro ponto que não esteja em S. Então imagine que você tem um ponto X que esteja na interseção, mas não esteja em S. Agora temos que imaginar isso, porque o desenho não vai conseguir mostrar. Um ponto que está na interseção, mas não está em S. O que eu faço com esse ponto? Eu vou definir um plano pela reta S e pelo ponto X. Considere o plano que passa por S pelo ponto X. Ora, X, se está em alfa interseção beta, X está em alfa. A reta S também está contida em alfa. Acontece que passando por uma reta e um ponto fora dela, só existe um plano. É o nosso primeiro teorema do dia, não é? Passando por uma reta e um ponto fora dela, só existe um plano. Então, se um plano passa pela reta S, que está em alfa, e pelo ponto X, que também está em alfa, esse plano é o próprio alfa. Pela mesma razão, a existência desse ponto X significa que o plano que contém SX é beta. Absurdo. Porque nesse caso os planos alfa e beta coincidiriam. Então, se alfa e beta são planos distintos, claro, isso tudo que você está vendo aqui, né? Eu deveria ter
Sim, já está escrito. Dois planos eu já disse que são sempre distintos, né? Então não preciso ficar acrescentando que alfa e beta são distintos. Então esse ponto x não existe. Isso significa que a interseção é a própria reta S. É preciso a gente meditar um pouco, lentamente, sobre esses argumentos e ver a cada momento o argumento que está sendo utilizado está apoiado em algo que nós já estabelecemos antes, um postulado ou um teorema. Frequentemente, nós vemos pessoas que terminam a demonstração por aqui pelo apelo visual, né? Pela figura, sim, claro, se essa reta azul está tanto contida em alfa quanto em beta, ela é a interseção. É o desenho que está nos empurrando para frente, mas escorregamos um pouquinho porque ainda falta realmente um pequeno argumento, que se uma reta está contida em dois planos, inicialmente ela estaria contida na interseção, e ela só é a interseção porque imaginar que um ponto que esteja na interseção e não esteja na reta, isso nos leva rapidamente a um absurdo. Bem, com isso, então, fica estabelecido que dois planos, se eles têm um ponto em comum, eles têm uma reta inteira em comum. Se eles são planos distintos, né, o que mais pode acontecer? O caso que nós imaginamos com a intuição é a existência de planos paralelos, né? Nossa intuição nos recomenda fortemente que isso daqui é possível. Como argumentar baseado no que nós já temos até agora? Eu vou enunciar um teorema que vai me ajudar a caracterizar planos paralelos, a construir planos paralelos realmente. Dois planos são secantes. Esqueci de... Secantes quer dizer que eles têm uma reta em comum, tá? Então, aqui são planos secantes. Planos tais que, se tem um ponto em comum, tem uma reta em comum. Dois planos são secantes. Uma reta de um deles é paralela ao outro. Paralelo ao outro plano. Então, ela é paralela
a interseção. Dos dois planos. Vamos lá? Dois planos são secantes. Desenho bem simplificado aqui. Dois planos são secantes. Uma reta de um deles, uma reta de um dos planos, é paralela ao outro plano. Então, ela é paralela à interseção. Vamos escrever com símbolos essa frase para torná-la, eu acho, talvez mais clara nesse caso. Dois planos são secantes. Alfa e beta cortam-se segundo uma reta S. Dois planos são secantes, quer dizer isso. Uma reta de um deles, R, está contida em beta. Essa reta que está contida em beta, ela é paralela ao plano alfa. Então, valendo essas condições, aqui desse lado está, portanto, o que nós chamamos de hipótese do teorema, é que ela tem que ser paralela à interseção dos dois planos. Como se demonstra isso? Eu sei que R é paralela a alfa. Então, ela tem que ser paralela à interseção. Raciocinem por absurdo. Quase sem necessidade de escrever. Demonstração por absurdo consiste em quê? Em negar a tese, não é? O que acontece se R não for paralela a S? O que acontece se R não é paralela a S? R e S não são reversas, já que elas são retas contidas no mesmo plano beta. Se elas não são paralelas, né, pela hipótese do absurdo, elas têm que se encontrar em algum lugar. Então, nem que seja muito longe, R tem que encontrar S.
Mas se fizer isso, R vai estar encontrando alfa automaticamente, o que é um absurdo, não é? O ponto P pertence à reta R, o ponto P pertence à reta S, que está contida em alfa. Se o ponto P pertence à reta S, que está contida em alfa, então P pertence a alfa. Isto é um absurdo porque, por hipótese... Tem um erro aqui, hein, minha gente? Ah, não, tá certo. Por hipótese, R é paralela a alfa. Então, absurdo. Exato, não é? O desenho é bem esclarecedor nesse caso, né? Como R e S estão contidas em beta, R, para encontrar alfa, vai encontrar em cima de S. Aí é um absurdo porque R e alfa são paralelos. E, finalmente, existem planos paralelos. Então, esse final que está dando um pouquinho mais de trabalho, verdade? O plano é uma coisa grande mesmo. Então, planos ou são secantes, né, se cortam segundo uma reta, ou eles são assim. Essa exceção existe. E agora a gente vai mostrar por quê. Bom, alfa é um plano. P é um ponto que não pertence a alfa. Okay. Vamos construir, passando por P, um plano que seja paralelo a alfa e, ao mesmo tempo, mostrar que não só que existe, mas que é único. Só existe um plano passando por P que seja paralelo a alfa. Façamos então o seguinte. Sobre alfa, vamos tomar duas retas concorrentes. Então, escolhi duas retas R e S concorrentes do plano alfa. E vou fazer o seguinte, pelo ponto P, eu vou traçar paralelas a essas retas. Então, passando por P, eu tenho uma reta R' paralela a R.
e uma paralela a S S', passando por P. Repare que a existência dessas paralelas já está garantida. Recapitulando, pela reta R e pelo ponto P existe um plano, tá? Passando por R e P. Neste plano existe uma única reta R' paralela a R, passando por P. Mesma coisa para a reta S. Agora nós vamos definir um plano passando por R' e S'. Então, beta, um plano que contém R' e S'. Eu afirmo que beta é paralelo a alfa. Mas vamos justificar, claro. Por quê? Bem, vamos raciocinar por absurdo. Vamos imaginar que o plano beta construído desta maneira não seja paralelo a alfa. Então, vamos imaginar por absurdo que beta não é paralelo a alfa. Ora, se alfa e beta, planos distintos, obviamente, não são paralelos, então são secantes. Dois planos secantes se intersectam segundo uma reta. Vamos chamar de T. A interseção de alfa e beta. Onde é que está a T? Bom, não sei. Deve estar em um lugar tão longe que eu não estou nem vendo. Enfim. Só para exercitar a minha incrível imaginação. Então, em algum momento do infinito, né, o plano alfa e o plano beta tiveram uma interseção, que é a minha hipótese do absurdo. E agora? E agora nós vamos usar o teorema anterior. A reta R' é paralela a alfa. Por que R' é paralela a alfa? R' é paralela a alfa porque R' é paralela a uma reta de alfa.
Lembra do início da aula de hoje, não é? Se uma reta é paralela a uma reta de um plano, ela é paralela a esse plano. R' está contida no plano beta. Vamos escrever aqui antes. R' está contida em beta. E ela é paralela a alfa. Se uma reta está contida num plano e é paralelo a outro, então ela é paralela à interseção. Interseção aqui foi chamada de S, lá a interseção é T, não é? Então, se uma reta está contida em um plano e é paralela a outra, então quer dizer que ela é paralela à interseção, que é T. Ora, mas o mesmo vale para S'. S' está contida em beta e S' é paralela a alfa também. Se uma reta está contida em um plano e é paralela a outro plano do meu teorema anterior, ela é paralela à interseção. Mas já está vindo uma contradição monstruosa aqui, não? R' é paralela a T e S' também é. R' e S' são ambas retas que, além de concorrentes, são paralelas a T. Não há nada pior do que isso, né? Então, isso daqui é um absurdo. Pois R' e S' são retas concorrentes. Então, em um plano, é impossível ter duas retas concorrentes paralelas a uma terceira. Se isso é um absurdo, então é falso dizer que beta não é paralelo a alfa. Se é falso dizer que beta não é paralelo a alfa, então é verdadeiro dizer que beta é paralelo a alfa. Então vejam, a partir de afirmações bem simples e completamente intuitivas, afirmações que fazem parte do nosso mundo, é possível demonstrar coisas como essas que vocês acabaram de ver. Planos paralelos realmente existem, não fazem parte só da nossa imaginação, né? E eles foram construídos dessa maneira. Muito bem, então, como eu disse, na geometria espacial é inevitável que nós consigamos fazer algum tipo de desenho. Usar os materiais é bom no início, mas essa fase tem que passar. Nós não podemos deixar isso se prolongar eternamente. A partir de um certo momento, isso que nós manipulamos com as mãos, nós devemos começar a manipular dentro da nossa imaginação. É inevitável. E é objetivo a seguir. Outra coisa que nas aulas seguintes nós vamos mostrar são os recursos computacionais, os programas de geometria dinâmica 3D. Eles fazem uma coisa equivalente aos meus materiais simples. São recursos ótimos, fazem desenhos bonitos, mas nenhum curso, nenhum ensinamento pode ficar dependente deles. É igual a calculadora. É muito bom quando nós temos um cálculo difícil para fazer,
mas não podemos ficar sempre dependendo dela. Né? Principalmente as coisas mais simples, é preciso saber exprimir no mundo bidimensional, no nosso caderno ou no nosso quadro. Na aula que vem nós vamos explorar algo que não é fácil também, que é a questão do perpendicularismo, né? Entre reta e plano e entre retas. Depois vamos calcular distâncias, ângulos, até chegar nos poliedros e nos sólidos mais interessantes e bonitos. Por hoje, então, fico por aqui. Deixo um abraço e